existem modelos pelo patrimônio líquido, pelo valor de mercado e alguns fundos têm pelo modelo de receita. Eu não vou citar por uma questão aqui, a gente tá passando o nosso bate-papo todo aqui, não citamos um ticker. Eu acho que quando vai um bate-papo por esse caminho é porque ele está saudável, né? Porque a gente não está discutindo caso, a gente está discutindo o setor. Mas se quiser citar também não tem problema, mas só para dizer o seguinte, tem casos assim, extremamente ruins de fundos que tinham remuneração por receita e que o fundo praticamente acabou. Então, assim, no final das contas, vale o DNA do gestor empregado no negócio. E o que eu posso te dizer, eu não posso garantir que isso vai acontecer sempre, mas o que eu posso te dizer com um grau elevadíssimo de segurança é de que boa parte dos fundos que estão conseguindo fazer um trabalho bem feito, que estão conseguindo crescer com qualidade, organicamente, tudo certinho, eles têm uma despesa contra a receita na faixa de 8% a 12%, que é um bom número no final das contas. Então, naturalmente, criou essa equiparação, né? Então, ainda que você tenha uma vacância aqui, outra ali, ainda que você tenha uma dificuldade aqui, outra ali, hoje os fundos têm essa equiparação. Alguns fundos um pouco mais sofisticados podem chegar entre 12 e 15, porque eles precisam realmente de uma estrutura mais densa ali para controles, mas essa é a média, que é a média do mundo imobiliário. Então, no final das contas, as coisas se resolveram. A questão é que, quando você vai analisar um balanço de uma companhia, alguns desses números não são tão importantes. Agora eu vou te dizer o que realmente acontece na prática, que eu disse que é teórico, agora na prática. É que o cotista, ele faz assim, né? O gestor comprou 10 prédios, estou dando um exemplo, né? Aí teve um problema lá num prédio, alguma coisa, tudo, a renda caiu 3 centavos. Aí ele já vai logo e se manifesta no fórum, no grupo de WhatsApp, no comentário do meu vídeo, lá dizendo assim, mas o dinheiro do gestor está garantido, pode ficar tranquilo. Isso, na verdade, é uma forma que ele encontrou de exteriorizar a visão dele, e a gente respeita, com muita educação a gente respeita, mas talvez falta a ele entender um pouquinho melhor de como é que é a cozinha de uma gestão de um fundo imobiliário. E que talvez esse ativo que está dando problema agora é o que ele vai ter mais necessidade de empenho para se resolver. Vai ter que fazer uma reforma, você vai ter que mobilizar a equipe, você vai ter que talvez fazer um retrofit, você vai ter que buscar parcerias comerciais para reposicionar aquele prédio, para alocar aquele prédio, e nessas horas você vai estar mais despendendo. Então, o que na verdade esse cotista expressa na dor dele não é efetivamente aquilo que acontece na vida real. Da mesma forma que eu virar para você e falar assim, olha, nós estamos com um problema aqui na minha empresa e eu descobri que o Bernardo, o senhor do RH, que o Bernardo é o melhor CEO que deveria trabalhar aqui para mim. Então, eu queria te pedir, seu Luiz, para aprovar a contratação dele, porque ele vai ganhar R$0 de salário durante muito tempo, e aí depois a gente vê como é que começa a pagar ele. Na hora que eu estou mais precisando, que eu vou precisar trazer mais talentos e mais coisas, eu zero o salário da pessoa. Isso na vida real acontece? Não. Mas eu posso virar para ele e falar o seguinte, olha, você vai ganhar um salário tal e você vai ter ali um earn-out, alguma coisa que vai te dar uma saída. Então, de tudo que eu pensei, o melhor modelo, né, seria um modelo de uma espécie de um bônus também, que algumas pessoas chamam de taxa de performance, mas eu acho que a taxa de performance criou-se um entendimento, uma conotação ruim. Então, se eu tivesse a possibilidade de mudar, eu diria que o melhor modelo seria, olha, tá certo, o seu salário está aqui, né, que é a taxa de gestão, mas se você adicionar uma mais-valia, você vai ter um earn-out, um rendimento superior, que é a taxa de performance, mas que talvez essa taxa de performance precisaria ser remodelada. A taxa de performance ela deveria ter um carimbo de sucesso. Então você associaria essa performance em função de alguma coisa que o gestor se propõe a fazer. Quem sabe no futuro a gente chega lá? Talvez eu estou aqui sonhando alto, mas quem sabe no futuro a gente chega lá? De você associar por projeto. Então, você tem um problema específico, então você adiciona o seguinte, olha, a minha remuneração vai ter um certo desconto aqui, então eu estou ganhando 100 mil por mês de taxa de administração. Eu vou baixar ela para 90 mil, mas se eu resolver esse problema,
você não só vai me pagar os 10 mil a mais, mas vai me dar um prêmio de sucesso para esse ativo, para dessas condições. Quem sabe? Estou sonhando alto aqui, Todo mas mundo fica sabe? feliz. Porque eu acho, por isso que eu estou falando, é tentar encontrar uma certa versatilidade para se talvez tirar esses ruídos. Por isso que toda vez quando eu ouço uma dor de alguém, às vezes a pessoa na dor ela se expressa um pouquinho mal, né? Desculpa que é mania de professor. Não, faz sentido. É a mesma mesmo. coisa do médico, mesma coisa do médico quando você chega lá e fala, onde está doendo? Às vezes você tem dificuldade de expressar onde está doendo, né? Criança, então, o pediatra ele tem que se virar ali, né? Porque não é bem aquela dor que, né, a pessoa... Mas quando abaixa, dói? Não, dói, começa aquela confusão toda e o médico tem que, na habilidade dele, pegando essas dores, tentar fazer um diagnóstico. Então, o meu papel é ouvir todas essas dores e não me levar isso para o lado pessoal e ouvir nessas dores tentar construir essas soluções. Só que essas soluções, no momento que está o mercado agora, elas são impossíveis. Eu falo que todas as soluções de fundos imobiliários que eu já vi até hoje, elas só são construídas num momento de mercado de alta, porque aí você consegue realmente tratar dessas dores e aí você consegue aplicar a solução. Agora, tudo que você propõe, que tem que aprovar em assembleia, ninguém quer, vai falar de custo agora, mas logo agora que você quer falar de... Então, assim, a minha experiência diz que nessas horas não adianta você querer. Então, vamos pintar o prédio de ouro. Não vamos mexer com isso agora, não. O dinheiro tá... Aí quando o mercado está mais alto, aí você consegue aprovar isso com mais facilidade, você consegue... Mais jogo de cintura, assim, né? Exato. O bom gestor é como se fosse um profissional de TI ali, né? Você esquece até que existe... E aí, quando dá algum problema, você lembra, nossa, é verdade, ele tá aqui. É isso. Ele tá aqui. E aí eu pago ele pra isso, pra não dar problema, né? Exatamente. Queria fazer uma pergunta aqui, mudar um pouquinho, talvez, o assunto que a gente falou muito aqui de... Mudar o braço da viola. A gente falou muito aqui de mudar o braço da dividendo, viola. tudo que a gente sabe que o pessoal que investe hoje em fundo imobiliário é muito sensível a dividendo, né? Que é é uma das coisas que mais atrai hoje em dia. E a questão, principalmente, da isenção, né? Que a gente tem aí... E recentemente passou aí a reforma tributária. Eu sei que você foi muito até vocal nisso, eu acompanho você foi sendo muito vocal com relação a isso. E que, no final das contas, os fundos imobiliários continuam isentos, né? Os FIIs e os FIAGs continuam isentos. Mas a pergunta que acho que paira no ar é até quando, né? Até quando esse fantasminha, será que não vai voltar a assombrar a gente? Até para complementar, se isso é realmente tão negativo assim, né? Porque, tradicionalmente, basicamente todo investimento no Brasil se paga imposto, né? Sim. A gente esquece de levar isso daí para outro caminho ali. Isso daria quase que um outro podcast, mas eu vou em síntese responder da seguinte forma. Primeiro, esse assunto foi revisitado por governos diferentes e por prismas diferentes. E a gente conseguiu mostrar para o Congresso, para a população, para a sociedade toda que o fundo imobiliário, assim como o FIAGRO, FIINFRA, FIP, são veículos incentivados porque realmente ele preenche uma lacuna que os governos não dão conta. Não estou falando o governo A ou B, os governos não dão conta, né? Mais do que isso, ele é um produto previdenciário, ele é um produto que ele é feito como instrumento de poupança para as pessoas. Ainda que você fique chateado com um movimento aqui, outro ali, com um fundo A ou B, mas ele é um instrumento de poupança, tá? Um instrumento previdenciário de poupança, ou seja, ele preenche tanto na origem, ele drena, né? Acho que drena não sei qual é a palavra. Ele irriga dinheiro Brasil afora, porque quando você faz um CRI de um loteamento no Maranhão, você está irrigando dinheiro para lá. Quando você financia uma obra de um galpão logístico no Pernambuco, você está trazendo, de alguma forma, gerando emprego e trazendo poupança para o brasileiro e gerando emprego lá. Então, acho que as pessoas entenderam isso melhor. Então, eu particularmente acho que vai ter sempre muita resistência, seja lá quem for, tentar ficar enfrentando esse assunto. Principalmente que você falou, desculpa te interromper, que é aquela questão de quem investe hoje ainda é o que você falou, mediana é 3, 2, não são grandes investidores, para questão de fugir de... Perfeito, de elisão fiscal, né? Então isso aí eu acho que está bem claro, isso agora o governo já entendeu bem, o que é o fundo exclusivo que estava sendo feito para elisão fiscal, né? Eu acho que isso ficou bem claro, então acho que a gente conseguiu se comunicar muito bem, tá bom? Mas, Baroni, não, eu sou daqueles que quero pensar no pior cenário possível, eu quero traçar o pior. Qual que seria o pior cenário possível? Se você taxa um fundo imobiliário, você concorda comigo que ele está taxando a renda, sim ou não? Mas o que é composto um fundo imobiliário? De valor patrimonial que gera uma renda, sim ou não? Sim. Então, o que vai acontecer no mercado? Raciocina. Se eu tenho um fundo que já está talvez com 10% de desconto patrimonial, você vai lá e tributa, ele cai mais 20%. O que é que o gestor vai ser quase que obrigado a fazer? E eu vou ser vocal muito nisso. Liquido o fundo, me devolve o dinheiro, que é o patrimonial.
E às vezes ainda vai ter um risco de você ter um risco positivo de conseguir vender até acima de patrimonial, porque o valor patrimonial, às vezes, ele está subprecificado porque ele é feito por uma taxa de desconto, que às vezes a taxa de desconto está alta, como está agora. Tem muito fundo com valor patrimonial que está subprecificado. No mundo real, na economia real, não está esse preço. Mas como eu tenho que fazer um modelo de precificação usando uma planilha lá, eu tenho que chegar num valor, né? Então, esse seria o cenário pior possível. Não acredito que ele vai acontecer. E o que vai acontecer com a arrecadação do governo? Acabar. Então, na verdade, seria nada mais do que... um mercado grande ali, vários bilhões, que deixa de existir. Vai dar um tiro no próprio pé, no final das contas. É isso. Se arrecada naquele dia... Olha as transações imobiliárias que aconteceram agora. Quanto que você acha que de TBI foi pago para os municípios? Nas regiões ali. Então, quando você explica isso, do lado de lá que você tem um corpo mais técnico, ainda que político, mas mais técnico. Então, quando você conversa com uma secretaria da Fazenda, quando você conversa com assessores, e que tem uma certa tecnicidade, da mesma forma que nós estamos conversando aqui, você percebe que não é um lobby, é uma lógica. Não é um lobby político, é uma lógica. É uma lógica, entendeu? Então, agora, se o governo tivesse dezenas de instrumentos previdenciários super sólidos, dezenas de formas de levar dinheiro Brasil afora, e conseguisse financiar um empreendedor lá que está fazendo um galpão logístico lá no Porto Swap, tudo, mas não tem. Então, é o capital meu, seu, dele, todo mundo. Né? O seu ainda não, porque você não investe no